Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 113, texto para nossa meditação nesta noite, Salmo de número 113, nos diz assim a palavra de Deus. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Oremos. Santo Deus, a Tua palavra foi lida e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Edifica a Tua igreja mais uma vez, edifica aqueles que nos acompanharão pela internet em algum outro momento, que seja o Senhor a cuidar dos seus, a nos exortar e nos motivar a Te louvar, a bendizer o Teu nome em todo o tempo. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O tema da nossa exposição, louve a Deus em todo o tempo. Louve ao Senhor em todo o tempo. Quando alguma coisa muito boa acontece, é fácil nós pensarmos e considerarmos aí louvar a Deus, cantar louvores, reunir as pessoas, celebrar e falar graças a Deus, como Deus é bom, olha que Deus grandioso nós temos, que Deus poderoso, Ele cuidou de nós, Ele nos deu livramento. No meio das coisas boas, sempre é fácil nós encontrarmos motivos, razões para agradecermos a Deus, para louvarmos a Deus, para reunirmos pessoas e bendizer e engrandecer o nome do Senhor. Mas e nos momentos difíceis? E nas horas em que todas as coisas dão errado, como que nós louvamos ao Senhor e engrandecemos a Ele quando as coisas não vão bem? Aí o desafio torna-se um pouco maior, é mais sério. E o Salmo 113 é um destes que vem nos convidar a adorar a Deus. E o texto começa nos 3 primeiros versos nos fazendo essa convocação. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Essa expressão aleluia é justamente esta convocação de louvor. Aleluia, que tem a ideia de louve a alguém, e Iá, uma referência aí a Yahvé. Então, o aleluia é justamente no sentido etimológico, louve a Yahvé, adore a Yahvé, celebre a Yahvé, ao Senhor. É um chamado, uma convocação feita aos servos. Na condição de Deus como Senhor de todas as coisas, Ele dá esta ordem. Então veja que não é uma opção. Louve se você quiser, ou olha, estamos convidando e aqueles que estiverem afim, então cantem, adorem ao Senhor. Não, o texto é enfático em nos dizer, aleluia, louve ao Senhor, servos do Senhor. Na condição de Deus, de dono, de Senhor, e na nossa condição humilde de servos, temos então uma ordem para que nós louvemos ao nosso Deus. Louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Bendizer significa exaltar o nome do nosso Deus, falar dos seus atributos, da sua grandeza, dos seus feitos, falar bem daquele que nos criou. E o texto, nesta convocação inicial, do verso 1 ao verso 3, vai nos dar aqui o tempo, quando nós devemos louvar ao Senhor. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Temos então aqui, nessa primeira parte do Salmo, esta convocação. Louvem o nome do Senhor, adorem o nome do Senhor. É Deus, o dono de todas as coisas, que está mandando. E nós, como seus servos, acatamos, obedecemos, atendemos este chamado. E por que fazer? Porque o Senhor é bom. E agora, a partir do verso 4, nós veremos estas razões. Louvar ao Senhor em todo o tempo é uma ordem. Mas o nosso Deus não apenas nos dá o comando, Ele também nos dá as razões do porquê nós devemos louvar ao Senhor. Como nós falávamos agora na introdução, louvar no momento em que tudo está indo bem é relativamente fácil. Mas louvar ao Senhor nas horas difíceis, isso é bem mais complicado. Por isso, encontramos neste Salmo razões para louvar a Deus. Temos a ordem do nosso Deus, mas também temos as justificativas que Ele nos dá. E a primeira razão que o texto nos mostra do porquê nós devemos louvar a Deus é justamente por quem Ele é. Quem é este que deve ser louvado? O texto então fala, louve ao Senhor primeiro, porque Ele é excelso. O verso 4 começa nos dizendo assim, excelso é o Senhor acima de todas as nações.
Louvem ao Senhor, porque se você procurar em qualquer nação um rei, um imperador, um governante, um homem de grande importância social, você pode procurar, você pode rodar toda a terra e não encontrará alguém tão grande, tão digno, tão merecedor de louvor, honra e glória do que o nosso Deus. Excelso é o Senhor. Esta comparação com os governantes é feita lá no livro de Malaquias. Quando aquele povo está indisposto de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor da forma que é devida, o profeta faz o seguinte desafio: peguem aí estas ofertas que vocês estão apresentando a Deus e compareçam assim, com esta disposição e com estas ofertas diante dos seus governadores. Acaso eles aceitariam isso? É como se nós, imaginando encontrar pessoas grandes, grandes autoridades, grandes homens, pessoas de grande relevância e importância, nós então nos preparássemos. Mas e aí? Deus é inferior a estes? Claro que não. Excelso é o Senhor. Nenhum presidente da República se compara com o nosso Deus, nenhum juiz, nenhum empresário, nenhum grande astro da música ou do futebol. Ninguém se compara ao Senhor, ninguém é mais importante do que o Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações. O seu trono está nas alturas. Então, se aos nossos governantes, aos ídolos que temos do futebol, da música, das artes, se a eles de repente é feita toda uma comitiva, todo um preparo para recebê-los, quanto mais ao nosso Deus. Se homenagens e tributos são feitos a lideranças, a empresários, a grandes homens, quanto mais ao Senhor, que tem o trono nas alturas. Então louve ao Senhor primeiramente por quem Ele é. Ele é o Deus excelso. Mas não só excelso, o texto vai nos dizer também que Ele é distinto. Verso de número 5 nos diz: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem há semelhante a Ele? Quem pode ser comparado com o Senhor? É muito curioso porque no momento em que Deus chama Moisés para libertar o seu povo, Moisés então olha e fala: ok, mas em nome de quem eu vou? Eu vou falar com o faraó e vou dizer: olha, Deus apareceu para mim e falou para eu libertar o povo. E faraó obviamente perguntaria: mas que Deus é esse? E quando nós vemos a religiosidade dos egípcios, os egípcios tinham deuses que se comparavam com o sol, que se comparavam à figura dos animais. Mas e ao Senhor? Como nós vamos compará-lo? Como nós vamos encontrar alguma coisa para fazer uma aproximação, uma correlação e dizer: nosso Deus é como isso ou aquilo? É impossível. Então a pergunta do Salmo é pertinente: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus? Quem há como Ele? Não, talvez o Deus Sol. Não, o Senhor é maior que o Sol. Não, talvez o mar. Não, o Senhor é maior do que o mar. Talvez o Deus da fertilidade. Não, é Ele quem dá a vida. Ninguém se compara ao nosso Deus. O texto de Isaías 40 repete esta mesma pergunta: a quem, pois, me comparareis? Assim diz o Senhor. Com quem que nós vamos tentar colocar ali lado a lado do Senhor para dizer: é semelhante isso aqui? Não dá. Por vezes nós conseguimos fazer algumas comparações, conseguimos talvez nos aproximar de alguma coisa para tentar explicar, dizendo: olha, isso aqui é mais ou menos parecido com aquilo outro. Mas com Deus não há com quem possamos comparar o Senhor nosso Deus. Nem a sua grandeza, nem o seu poder, nem a sua sabedoria, ninguém se compara com Ele. Ninguém é tão belo, ninguém é tão criativo, ninguém é tão sábio, ninguém é tão poderoso quanto o nosso Deus. A quem, pois, então, compararemos? Com quem compararemos o Senhor? Quem há semelhante a Ele? O texto nos diz, então, que devemos louvar ao Senhor em todo o tempo, primeiramente por quem Ele é. Ele é o Deus excelso, Ele é o Deus distinto, mas diz o texto que Ele também é o Deus compassivo. Verso de número 6 nos fala: Ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Com quem vamos comparar o nosso Deus? Ele é este que, sendo tão grande, ainda se inclina para ver como estamos. Então, não dá para comparar o Senhor. E essa compaixão dele é belíssima. Há uma canção que traduz isso muito bem, que diz assim: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Tudo que existe, tudo que acontece, o Senhor sabe. O Senhor é este Deus que conhece todas as coisas, Tu sabes muito bem. Mas apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também.
E este amor tão grande me amarra a ti, Senhor. Este Deus que é soberano, este Deus que é poderoso, o Criador dos céus e da terra, este Deus que é excelso, este Deus com quem ninguém pode ser comparado, ao mesmo tempo é aquele que se inclina, é aquele que se importa, é aquele que visita o nosso quarto, visita o nosso coração, visita aquele momento em que nós estamos tristes, sozinhos, sem ninguém ao nosso lado, Ele está ali. O salmista no Salmo 139 vai narrar isto. Como que eu vou fugir do Senhor? Se eu subo lá no céu, Ele está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá Ele está também. Não há lugar algum em que Deus não se faça presente em nossas vidas, seja na alegria, seja na dificuldade. Ele é o Deus que se compadece de nós. Mesmo sendo tão grande, Ele se inclina para ver como estamos, para ver o que se passa sobre o céu e sobre a terra. É importante nós destacarmos este atributo do Senhor, esta compaixão do Senhor. Porque por vezes as pessoas pensam assim, não, olha, Deus é ocupado demais, Ele não vai se importar comigo. Pastor, você acha? Olha quem eu sou uma pessoa tão irrelevante, talvez não haja valor nenhum em mim, ninguém se importa comigo. Eu acho que Deus não vai se ocupar com as minhas pequenas causas, Deus não vai se ocupar com as minhas necessidades. Não, o nosso Deus é aquele que se inclina para ver como estamos. Este Deus grande, excelso, distinto, é também um Deus compassivo. Louve ao Senhor em todo o tempo, nos momentos bons, nos momentos ruins, por quem Ele é, mas também o Salmo vai nos dizer agora, por aquilo que Ele faz. A segunda razão que o texto nos coloca, então, são justamente as ações do nosso Deus. Se no primeiro momento devemos louvá-lo, porque é uma ordem, por quem Ele é, devemos também agora louvá-lo por conta daquilo que Ele faz por nós. E o texto começa nos mostrando que o Senhor faz coisas difíceis. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O texto diz que este Deus, Ele ergue do pó aquele que não tem valor algum. A expressão desvalido tem a ver justamente com essa pessoa que não tem em que se agarrar. Para ilustrar isso para você, quando a gente olha de repente um rapaz, um jovem que talvez perca ali os seus bens, ainda que poucos, a gente olha e fala, ok, ele talvez perdeu o emprego, perdeu o carro, perdeu a casa, mas ele é jovem. Vai dar a volta por cima, logo logo ele consegue um emprego novo, logo logo ele faz aí encontra uma nova profissão e começa tudo de novo e vai dar tudo certo. Ele tem em que se agarrar na sua juventude. Ou então alguém que tenha uma boa família. Você vê aquela pessoa e de repente ela perdeu tudo. E aí você fala, não, mas tranquilo, ele está cercado de boas pessoas que vão ajudá-lo, ele tem aquele tio, ele tem aquele amigo, ele tem pessoas que vão dar o suporte para ele, logo ele recomeça, ele vai encontrar um caminho, vai encontrar um rumo, tudo vai dar certo. Mas este homem, a quem o Senhor ergue do pó, diz o texto que ele é desvalido, não há nada. É como se você olhasse alguém que perdeu absolutamente tudo, está em meio às ruínas, ao monturo, aos entulhos, e quando ele olha para um lado e para o outro, buscando talvez uma alternativa, ele não tem em que se apegar. É aquela pessoa que não vê esperança em absolutamente nada. Talvez não tenha uma segunda chance, uma outra saída. Não dá. Então resta a este homem apenas e tão somente clamar a Deus. É aquela situação que por vezes nós vamos dizer, chegou ao fundo do poço. Aquele lugar em que já não tem em que se agarrar, não dá para contar com absolutamente nada nem ninguém. É aquele momento em que você está sozinho, no frio, gelado, sufocado pelo silêncio, de forma que absolutamente ninguém vai ouvir o seu grito de desespero. Neste fundo do poço, o Senhor nos ouve. Ele vem e faz aquilo que para os homens é difícil. Ele ergue do pó o desvalido e o faz assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Pega aquela pessoa que não tinha absolutamente nada, que não tinha esperança alguma, aquela pessoa que não tinha em que se agarrar e agora coloca esta pessoa novamente em uma condição digna, coloca essa pessoa assentada entre os príncipes. Ele é o Deus que faz o difícil. Louve ao Senhor. Mas o texto segue e encerra dizendo que Ele não faz apenas o difícil. O nosso Deus faz o impossível. Diz assim o texto então, aquele que faz a mulher estéril, que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos.
Se pegar um homem pobre, em ruínas, e colocá-lo novamente em condição de dignidade é algo difícil, pegar esta mulher estéril e fazê-la ser mãe de filhos e viver em família é o impossível que Deus também realiza. Naquele tempo em que o Salmo foi escrito, considerar uma mulher que não poderia ser mãe era algo completamente diferente dos nossos dias. Não havia tratamento, não havia a possibilidade de você fazer a fertilização in vitro, não havia medicamentos, não haviam nem sequer equipamentos para um diagnóstico de entender qual era a causa daquela infertilidade. E justamente neste contexto em que aos olhos dos homens é impossível, não dá, não tem o que fazer, não tem medicamento, não tem tratamento, para esta mulher não tem chance, não tem esperança. Deus então se manifesta, este Deus que se compadece, este Deus que é grande, mas também se inclina para ver como estamos, este Deus realiza o impossível. É assim que nós lemos lá no Evangelho de Lucas, quando Maria recebe a visita do anjo e o anjo fala: Maria, olha, você vai ser mãe. Maria fala: como, meu Senhor? Como que eu vou ser mãe, sendo que eu nunca conheci homem algum, nunca tive relação sexual com homem nenhum? E o anjo responde: olha, também Isabel, já avançada de dias, está nesta condição de ser agraciada pelo Senhor. Ela já está gestando no seu ventre um filho, porque para o Senhor não há impossíveis em nenhuma de suas promessas. Para o nosso Deus não há impossíveis. Este é o Deus que faz coisas grandiosas. E quando nós olhamos toda a história da Escritura, vemos justamente o Senhor agindo assim em favor dos seus. É Ele quem liberta o seu povo através das 10 pragas, é Ele quem abre o mar, é Ele quem derruba as muralhas, é Ele quem levanta reis e destrona reis, é Ele quem envia o povo para o cativeiro, mas também com mão poderosa tira o seu povo dali, é Ele quem faz todos os milagres, alcança corações, faz o coxo levantar e andar, faz o mudo falar, faz o cego enxergar, porque para o Senhor não há impossíveis. Então, louve ao Senhor. E da mesma forma que o Salmo começa, ele também termina. Aleluia! Aleluia! Louve a Yahvé, adore a Yahvé, por quem Ele é, por aquilo que Ele faz. O texto nos convida e nos dá razões para nós louvarmos e bendizermos ao Senhor. Ele é o Deus grandioso, poderoso, excelso, distinto, compassivo. Só por considerarmos quem Ele é, isso já deveria nos fazer louvar e adorar. Mas Ele também é o Deus que faz coisas difíceis, que faz coisas impossíveis. E você? Qual a postura que você vai ter diante deste salmo? Por vezes a gente vai à casa do Senhor com uma indisposição, vamos como se estivéssemos cumprindo uma obrigação. Mais um domingo. Tá bom, eu vou, vamos lá. Se eu não for, o pastor vai brigar comigo, vão me ligar, vão me cobrar, então já que tem que ir, eu vou. E aí chega na igreja, às vezes, para cantar, para adorar, com uma indisposição, cara fechada, rosto sisudo, não há disposição para bendizer o nome do Senhor. Como é a sua adoração? E às vezes a gente vai querer encontrar desculpas para isso. Pastor, é porque você não sabe como é que é lá na minha igreja, você não conhece como são as pessoas que estão lá, porque aquele presbítero, aquele irmão, aquele fulano, beltrano, os crentes, e vamos buscando justificativas para a indisposição nossa de louvar a este Deus. Abandone as desculpas, você tem razões para louvar ao Senhor, que vão muito além daquelas pessoas que estão ao seu redor, daqueles que te lideram, dos defeitos seus ou dos demais. Louve ao Senhor por quem Ele é, louve ao Senhor por aquilo que Ele faz, exalte o nosso Deus. Mas eu quero terminar dizendo que há uma coisa impossível que apenas Deus poderia resolver. De todas as coisas difíceis que estão aí no nosso dia a dia, há uma que esta não tem jeito, médico nenhum resolve, remédio nenhum vai tratar, há algo impossível que apenas o Senhor Jesus pode resolver, que é o problema do pecado. Dinheiro, a gente dá um jeito. Saúde, até nela a gente consegue dar um jeito. Mas o problema sério do pecado, só o Senhor pode resolver. E só Jesus resolve o problema do pecado, só Ele realiza o impossível de trazer vida
para aquele que estava morto nos seus erros e nas suas falhas. Por vezes eu e você vamos tentar resolver o problema do nosso pecado. Foi aquilo que Eva e Adão fizeram lá no jardim. Depois de pecarem, pegaram ali folhas de uma figueira para cobrir a sua nudez, tentando esconder aquilo que haviam feito. Da mesma forma, eu e você, por vezes, vamos tentar encobrir, esconder, resolver o problema do pecado. Fazemos ali, talvez, uma continha de autojustificação, pensando assim, olha, eu até tenho algumas coisas erradas, mas eu estou fazendo essas e essas outras que são boas e que vão compensar. No fim das contas, uma paga pela outra e tudo fica certinho, tudo fica alinhadinho, vai terminar tudo bem. Nessa iniciativa de tentar resolver por nossa conta um problema que é impossível, que só Deus pode resolver, vamos buscando meios que são errados. Alguns buscam em religiões erradas, alguns buscam na sua autojustificação, nas suas obras, no seu conhecimento, nos seus próprios padrões de justiça. Mas o problema do pecado só há um que resolve, e este um é Cristo Jesus. Isto é impossível para os homens. É impossível porque, por mais que você se empenhe em ser, de repente, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom cidadão, um bom trabalhador, sempre a balança vai estar ali descompensada. Sempre teremos mais erros, mais pecados, e ainda que, de repente, um dia você até consiga equilibrar esta balança, um pecado nosso que fosse já nos colocaria em condição de imperfeição. Logo, seríamos reprovados no controle de qualidade de Deus. Como então resolver o problema do pecado, se as minhas ações, se as minhas obras não vão dar conta de resolver, se apegando naquele que é justo, santo e perfeito, Cristo Jesus. Jesus é este homem que cumpriu perfeitamente a lei. Jesus é este que veio em forma humana para fazer tudo aquilo que eu e você não damos conta de fazer. Jesus é aquele que veio e na cruz pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado, para então dar a nós a possibilidade de salvação e vida eterna. O problema do pecado, quem resolve não é Maria. O problema do pecado, quem resolve não sou eu ou você. O problema do pecado, quem resolve não é a igreja A, B ou C, ou a cobertura espiritual de algum pastor ou bispo. O problema do pecado, quem resolve é Cristo Jesus. Por isso, louve ao Senhor. Nós aprendemos nesta exposição que devemos louvar a Deus. Ele, como Senhor, nos convoca e nós, como seus servos, devemos ouvir. Talvez você pense, pastor, eu não consigo encontrar nesse momento razões para louvar a Deus. Mas o texto não está falando louve apenas quando as coisas forem bem, estiverem indo bem. O texto está falando para nós louvarmos ao Senhor em todo o tempo. Então, pouco importa se de repente essa sua semana não foi a melhor. Pouco importa se de repente nesta semana você não conseguiu acertar. Pouco importa se de repente você está vivendo um momento de luto. Louve ao Senhor. Não louve por aquilo que você está vivendo. Louve por quem Ele é, por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele ainda fará. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conduza a esta vida de louvor a Ele e que não seja um louvor frio, desanimado, sem empolgação, mas diante do que Ele é, de quem Ele é e daquilo que Ele faz, que nós tenhamos desejo, satisfação, vontade, coloquemos todo o nosso coração, toda a força, todo o nosso entendimento para engrandecer, bendizer e exaltar o Senhor, que é digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos orar e pedir a Ele que, de fato, Ele nos desperte e nos conduza a esta vida de adoradores seus. Santo e eterno Deus, bendizemos a Ti por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor faz. Pedimos ao Senhor perdão. Perdoe-nos, ó Deus, porque muitas vezes o nosso coração é tão indisposto, tão egoísta. Estamos, ó Deus, louvando ao Senhor apenas quando nos convém, quando nos interessa. Parece, ó Deus, que quem tem que ser agradado somos nós. Quando tudo então está bem, quando tudo dá certo, então há disposição para fazer o que é certo, para louvar, para ir cultuar, para contribuir. Mas quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas não saem do jeito da nossa programação, então há em nós um total desânimo. Nos perdoa por isso, ó Deus. Perdoe-nos, ó Deus, porque por vezes apresentamos e entregamos a Ti o pior das nossas ofertas, o pior da nossa disposição, não nos preparamos para o culto, para a adoração, entregamos ao Senhor um culto relaxado, mal feito. Perdão, Senhor. Perdão, ó Deus, porque por vezes passamos dias, meses, talvez anos sem congregar, sem adorar ao Senhor.
E o Senhor é um Deus digno e merecedor da honra, da glória dos seus. Ajuda-nos, Senhor, a obedecer e cumprir este mandamento de louvar ao Senhor em todo o tempo. Por que motivos nós temos? O Senhor é grande, o Senhor é bondoso, o Senhor é poderoso e o Senhor se importa conosco. Senhor, nos faça crer e ver estes feitos do Senhor em nossas vidas. E, ó Deus, muito obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Se há alguém, ó Deus, nos ouvindo agora, que ainda não experimentou este impossível do Senhor, que talvez esteja esperando apenas a cura ou o dinheiro ou a solução para alguma coisa circunstancial, mas ainda não está desejoso por experimentar a salvação e a vida eterna, que o Senhor toque este coração, que em nome de Jesus, esta pessoa se renda a Ti e passe a adorar e bendizer o Seu nome para a glória Tua, ó Deus. Que o Senhor faça o impossível naqueles corações que estão duros, naqueles corações que estão mortos em seus delitos e pecados, e que o Senhor reúna o seu povo para louvar e bendizer a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém.